Olha aí, pessoal, temos os dados do IPCA 15, que não é o definitivo do mês ainda, mas já saiu esse aqui, que é uma prévia, né, feita pelo próprio pessoal lá do governo, os órgãos oficiais e tudo mais. E esse índice aqui veio bastante alto, tá? 0,78% de aumento generalizado de preços, né, que é o que esse índice mede aí, no mês de fevereiro. Realmente uma coisa assim impressionante, é superior ao fevereiro do ano passado, muito superior ao mês de janeiro, uma coisa assim que chega a aumentar aí a repercussão negativa da inflação no imaginário popular, pelo menos no primeiro momento, mas já deve acender um alerta para todos nós aí. De fato, a coisa escalou bastante aí. O índice acumulado de 12 meses, portanto, também está mais alto do que estava no mês de janeiro, o que não é bom, parece uma reversão de uma tendência de queda nesses números aí, embora, de fato, a expectativa do mercado financeiro fosse ainda pior. Isso não veio tão ruim quanto se esperava que viesse, né? Deve ter aí alguma ação, sem dúvidas, do martelo Postman nessa história aí, com certeza para chegar num resultado não tão ruim quanto se esperava, né? Mas vamos falar sobre isso, ver o que impactou no índice de inflação prévia, aí, o IPCA 15, mas antes disso, não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, para ajudar esse meu canal a continuar a crescer, a ser recomendado para mais pessoas. Isso é muito importante para o meu trabalho, né? Se você já é inscrito, confira também a sua inscrição, porque às vezes ela some, sabe-se lá por qual motivo, mas isso acontece, como se diz, né? É raro, mas acontece bastante. Então, o índice aqui apresentado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, né, foi de 0,78% em fevereiro, conforme eu falei. Qual que é a característica desse índice? Por que ele tem um 15 aqui no nome? Porque ele não considera o mês fechado. Ele considera uma janela de 30 dias ou 31, a depender do mês, né? Ou menos, a depender, caso o próximo IPCA 15 vai ser uma janela menor, né? Mas, de fato, considera-se um período aí de um mês atravessando do dia 15 do mês anterior ao dia 15 do mês atual. Então, isso aqui considera do dia, no caso, 16 de janeiro até o 15 de fevereiro, o aumento de preços aí de forma geral em vários setores da economia. Lembrando aqui que esse uso da palavra inflação aqui por eles, né? Não sei se tem o uso dessa palavra aqui, inflação, vou até pesquisar, né? Inflação. O órgão oficial aqui do governo sequer está usando inflação, porque eu estou vendo isso aqui no site da agência de notícias do IBGE, né? Então, beleza, não estão usando inflação aqui, mas é o índice de inflação que o pessoal costuma colocar como aumento de preços. A gente sabe que não, inflação é o aumento da base monetária, o aumento de preços é apenas uma consequência imediata de uma inflação que já aconteceu anteriormente, né? Mas esse valor aqui de fevereiro, né, conforme você pode ver nessa tabelinha, ele é 0,47 pontos percentuais maior do que o índice lá IPCA 15 de janeiro de 2024. Então, numa janela de tempo de um mês, houve um aumento de preços aqui considerável, né? Muito maior do que o aumento anterior. Lembrando que nós estamos falando de juros sobre juros. O aumento aqui em janeiro já não foi pouca coisa, já não é de se jogar fora, como se diz por aí, né? Embora não coloque o Brasil, esse ritmo aqui, né? Não coloque o Brasil fora da meta, dos limites da meta de inflação estabelecidos pelo Banco Central para esse ano, mas ainda assim é um valor considerável. Agora, fevereiro, meu amigo, a coisa desandou completamente, né? Se você extrapolar para o ano todo, esse padrão aqui, 0,78, faz as contas, a gente vai ter mais de 8% de inflação no ano, o que mandaria a meta de inflação para as cucuias, né? É 3% esse ano, o centro da meta, né? Vai até 4,5%, então realmente não teria como manter essa meta com esse patamar atual. Só que isso aqui é um pouco sazonal, aumenta muito no mês, no outro mês nem tanto. O importante é o acumulado ao longo do tempo aí, né? E aí tem aqui também, é claro, a análise e avaliação desse acumulado de 12 meses no caso, né? Então, esse índice IPCA 15, volto a dizer, não é o índice oficial ainda do mês, isso vai chegar ainda, né? Mas ele tem uma alta de 1,09% nesse ano, já somando aqui os dois valores, né? Uma coisa considerável para 2 meses. Se você tirar a média, então, considerar um aumento bimestral, multiplique isso aqui por 6, você vai ver que também a meta da inflação iria para as cucuias, mantendo-se esse cenário aqui, né? E no acumulado aqui de 12 meses, então, o valor já está em 4,49%, que é maior
do que o índice anterior que a gente tinha, né? Acho que aqui tem um gráfico para a gente ver do valor mês a mês. Isso tem aqui para a gente olhar, né? Deixa eu ver se está aparecendo certinho aqui. Beleza, vou subir um pouco para sair da cadeira. Ok. Aqui tá o valor atual, esse último índice IPCA 15 que apareceu, que é 4,49. Você pode ver aqui então que ele subiu um pouquinho em relação ao que estava acumulado em janeiro, né? Vinha-se de uma tendência de leve queda, não é grande, mas uma leve queda aqui desde setembro de 2023, quando a gente atingiu o pico, que inclusive estava acima da meta da inflação do ano passado. Aliás, o pico foi em outubro, né? Subiu um pouquinho. De lá para cá tinha uma tendência de leve queda que parece que já começou a se reverter, né? Diferente daquela que estava lá no começo do ano, que foi uma queda grande até chegar a 3,19 e depois subiu bastante, né? Essa queda aqui é uma herança do governo anterior, é claro. Essas coisas demoram a registrar as ações políticas, né? Não é assim, o governo toma uma ação positiva agora, uma ação boa para a economia, e no próximo mês já vai ter uma repercussão. Não, isso demora vários meses, alguns casos mais de um ano para ser observado, ser percebido, né? Então essa queda considerável que vinha já do começo de 2023 até julho, até meados do ano, isso aqui se deve ao governo Bolsonaro. É claro, com base nessa minha análise, dá para perceber isso claramente. E o índice IGPM que eu trago aqui de vez em quando mostra isso de uma forma muito mais evidente, inclusive. E aí você tem a reversão desse cenário. E, de fato, o que houve foi um brusco aumento dessa taxa e não uma queda exatamente. A coisa está mais ou menos estável aqui e o cenário aponta aqui pelo menos para cima, né? Mas, de fato, isso aqui é um consolidado de 12 meses que pode flutuar bastante a depender de como a coisa aconteceu lá atrás, né? O que impactou mais nesse índice da inflação aí, nesse índice IPCA 15 para o mês de fevereiro, né? Então, desses 9 grupos aqui que foram pesquisados, que eles dividem os itens econômicos em 9 grandes grupos, dentro desses grupos tem outras subdivisões, né? Mas, de forma geral, nesses grupos maiores, macro aí, 8 tiveram alta em fevereiro, ou seja, praticamente tudo subiu. E aí é aquele grande ponto, né? Tivemos uma alta considerável em janeiro, mais puxada pelos alimentos, pelo setor de alimentos, né? Aqui parece que o setor de educação aí é o principal montante nesse valor. Tudo bem, começo de ano, né? Tem o reajuste das mensalidades e tudo mais. Só que quando você para pensar, o que eu falei anteriormente em outro vídeo tratando disso é o seguinte, que quando você tem um aumento pontual específico de um produto na economia, do preço desse produto aí, pode ser uma coisa sazonal, não significa reflexo do aumento da base monetária necessariamente. Agora, quando você tem um mês, aumenta mais uma coisa, no outro mês aumenta mais outra, e assim sucessivamente, tudo está aumentando no final das contas. Essa é a verdade. E aqui a gente tem um aumento generalizado, ainda que índices em graus diferentes, né? Mas, de fato, aqui praticamente tudo subiu bastante, né? Só o vestuário que teve uma queda aqui, o impacto dele foi pequeno em pontos percentuais, naquele 0,78 ali. O que realmente impactou bastante aqui foi a questão da educação, impactou 0,30 aqui, porque foi um crescimento de 5%, né? E a alimentação e bebidas, que cresceu menos do que em janeiro, mas cresceu ainda de forma considerável. Não é sustentável isso aqui no longo prazo, ficar crescendo todo mês aí 1%, 0,97, 1,5%, né? Conforme foi em janeiro. Isso aqui não é sustentável, isso aqui vai dar um problema sério para a economia brasileira, para o bolso do brasileiro. Isso aqui é coisa que derruba presidente, né? Mas, de fato, o impacto disso aqui no índice foi grande, porque a alimentação e bebidas tem um peso maior, sem dúvida, 0,2 ponto percentual, e também saúde e cuidados pessoais foi algo que teve um peso considerável aí, realmente, né? Vários itens, então, aqui colaboraram para esse cenário. De fato, aqui, educação foi o maior, sendo que dentro desse grupo educação, o subgrupo que teve maior impacto aqui foi os cursos regulares, né, 6,13% aqui, os reajustes que geralmente acontecem no mês de janeiro aí, tudo mais, né? E as variações maiores aqui, mas que tem um impacto menor no índice total por conta das médias que são feitas aí e tudo mais, né? Foram ensino médio, ensino fundamental, pré-escola, creche, curso técnico, ensino superior e pós-graduação também tiveram altas. Mas aqui
esses itens principais aqui, né, da ensino médio, fundamental e pré-escola, são aquela base, né, do ensino regular. Você pode ver que o aumento foi superior à inflação do ano passado. Então, não é apenas um reajuste mantendo o poder aquisitivo do dinheiro. Não, isso aqui é um encarecimento real desses produtos aqui, né? E tem alguns itens alimentícios que subiram bastante no mês entre janeiro e fevereiro, né, nesse período entre meses aí, especialmente a cenoura, que subiu 36%, a batata inglesa subiu 22%, o feijão carioca 7%, o arroz mais ainda, né, já está caríssimo, subiu para um caramba ainda, né, quase 6%, e as frutas subiram um pouquinho ainda, né? Então, esse valor aqui, esse índice, conforme eu mencionei anteriormente, ele é menor do que a expectativa do mercado financeiro, porque o mercado estava prevendo aqui 0,82% em fevereiro, o que demonstra que o mercado está bastante pessimista com a situação da economia, mas isso não é uma boa notícia, né? Não foi tão ruim quanto se esperava. Continua sendo ruim, continua sendo um patamar muito alto, que conforme eu falei, se for mantido, ainda que numa análise bimestral, a meta de inflação desse ano vai para as cucuias. Vamos voltar naquele patamar de inflação descontrolada, né? Que o governo estabelece uma meta aí e não consegue atingir isso nem por reza braba. Então, é um índice aqui que, mais uma vez, chama atenção, acende um alerta e nos coloca de olho nesse ponto aqui. O quanto que a inflação estará resiliente nesse ano de 2024 e o quanto que isso vai impactar na economia de forma geral. Mas o que você achou desse tema, desse assunto? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.